Isso é que acontece quando a sua vida, quando a sua vida ela se encontra com Deus, quando você busca Deus, a sua vida ela é destravada como um simples cadeado. E o sentimento que brota no nosso coração é de alívio, é de esperança, é dizer, ufa, deu certo. Tem muita gente que ainda não ouviu o clique para que a sua vida fosse totalmente restaurada e transformada. Tem muitas pessoas que ainda se sentem, não sei se esse é o sentimento também, né, na casa de muitas pessoas, mas muitos estão, às vezes, trancadas, o cadeado está trancado, fechado, tem 4 portas, né, para poder chegar até onde você quer, e aí você fica num lockdown espiritual e emocional, você não é liberto, mas você mesmo trancou, você mesmo fechou. Jesus ele fez uma observação muito interessante para os fariseus. Ele disse o seguinte: vocês, fariseus, estão na frente da porta, não entram e nem deixam ninguém entrar. Isso me dá a entender de que muitas das vezes nós estamos nessa posição de fariseu. A gente está na frente da porta, a gente não entra e a gente não permite que ninguém entre. Ou a gente está dentro da nossa zona de conforto, dentro dos nossos limites, e a gente não deixa Jesus entrar para fazer a transformação. Em Apocalipse 3:20 ele fala sobre isso. Ele fala: eu estou à porta e bato. Se você simplesmente destrancar a porta, eu vou entrar. Então, acontece que muitas das vezes a gente não ouve esse clique, a gente não gira a chave e a gente não deixa Deus fazer a obra na nossa vida. Mas sabe, quando a gente faz isso, o sentimento que acontece, o sentimento que vem no nosso coração é de alívio, é de conforto, é de paz. Você ganha um sentido para viver, você ganha um motivo para viver. Está entendendo? Deus ele está aqui. Jesus, a gente cantou essa canção, Jesus entrou à presença. Muitas pessoas estão na presença, estão próximas de Jesus, perto de Jesus, mas não girou a chave ainda. Então, hoje é sobre girar a chave. Hoje é o clique que precisa acontecer na sua vida. Quais são as portas, quais são as trancas, quais são as fortalezas, quais são os cadeados que precisam ser abertos na sua vida para você dar permissão para Jesus fazer a transformação? Quais são? O que você pode me dizer? É uma resposta que talvez você tenha que refletir e dizer: Deus, o que eu estou deixando travado na minha vida que a transformação e a mudança não acontece porque simplesmente eu estou atrapalhando? Então é algo a se pensar. Talvez você se pergunte: será que é possível? Será que é possível destrancar? Será que é possível destravar a porta? Tudo é possível que crê. Jesus disse isso: tudo é possível que crê. Então, tudo que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Então, tudo começa a partir de um ponto de partida. E o ponto de partida sempre vai ser Cristo. Vai ser olhar para a fé, com fé para Cristo. Esse é o ponto de partida. Né? Por isso que eu digo assim, estar na igreja, estar em contato com a verdade é o ponto de partida. Lembra quando Jesus curou o cego do tanque de Betesda? Ele fez o lodo, ele colocou nos olhos e disse: vai te lavar no tanque. Mas o encontro com Jesus foi o ponto de partida. Depois é que vem o preparo da receita. Ele teve que caminhar até o tanque e no final ele voltou enxergando. Então Jesus sempre será o ponto de partida. E o seu começo, esse ponto de partida, ele diz o quê? Ele diz que haverá um processo até você realmente sofrer a transformação que você deseja no seu coração e na sua vida. Só que esse processo, ele não é fácil. Ele é difícil. Então, por que ele é difícil? Porque muitas das vezes a gente tem várias trancas para abrir. Por que é difícil? Porque às vezes falta fé. Por que é difícil? Porque às vezes a gente não quer pagar o preço, a gente não quer de fato ser humilde, ou a gente não quer se render a essa graça e a esse amor. Mas Deus, Ele está aqui para te ajudar. Você não está sozinho. Vai ser difícil,
mas não impossível. É difícil, mas não impossível. E aí eu me pergunto, por que é tão difícil? Como é que eu vou conseguir? Por que é tão difícil fazer o que Cristo pede para eu fazer? E aí eu te respondo, porque nós somos profissionais e compromissados com os nossos erros. Parece que a gente gosta mais de errar do que de acertar. Alguém pode dizer assim, mas como, pastor? Eu não gosto de errar, eu gosto de acertar na minha vida. O que é viver no erro? As suas atitudes, os seus frutos, as trancas que tem na sua vida demonstram isso. O seu comportamento, a sua atitude demonstra isso. Olha o que ele diz no versículo 13: a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta. E ele fala, e muitos escolhem esse caminho. Muitos, não são poucos. Muitos escolhem esse caminho. Você já parou para pensar por que as pessoas escolhem esse caminho? Você já parou para pensar por que você escolhe muitas das vezes o caminho largo do que o caminho estreito? E eu estava pensando em caminho largo. Toda vez que eu penso nessa analogia e eu leio essa passagem, vem na minha mente uma bifurcação e dois caminhos. Um caminho mais largo e um caminho mais estreito. Mas essa semana eu pensei de uma forma diferente. E me veio na minha mente, você já deve ter visto, você vai num shopping, você vai... Quantos aqui já foram ao cinema assistir um filme no cinema? Né? Muitos já foram ao cinema. Quantos aqui já foram, talvez você até more num condomínio, mas já foram num edifício, num prédio? Normal, todo mundo já foi. E o que é comum encontrar nesses ambientes? Quando a gente fala sobre portas, é comum encontrar nesses ambientes portas de emergência, rota de fuga, não é isso? Quando você vai para o cinema, passa antes do trailer do filme, passa algumas observações que o próprio cinema diz, né? Diz, olha, é proibido usar celular, etc. Tal. Aí ele fala assim, em caso de incêndio, portas estarão sinalizadas, portas estreitas ou portas largas? Portas largas, imagina, é um auditório, um cinema, tem que ter espaço para todo mundo sair. E aí portas estarão ali bem sinalizadas para você fugir. Então, portas largas sugere, no nosso contexto de sociedade, uma rota de fuga. Sugere fugir. De quê? Do perigo, certo? Fugir do perigo. E na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes a gente prefere pegar uma rota de fuga do que enfrentar um problema. Muitas das vezes a gente quando está numa situação difícil, a gente prefere o caminho mais fácil, porque a situação já está difícil. Então eu prefiro um caminho mais fácil, porque afinal de contas eu não estou aguentando. E eu saio correndo. E você já viu como é que funciona uma porta de rota de fuga? Na verdade, essa porta ela tem um outro nome, ela é uma porta anti-pânico. Você já viu como é que funciona essa porta? Você tem geralmente em locais grandes, como um cinema, por exemplo, você tem duas portas, né? E você tem barras para sair, para empurrar. Por que você tem barras? Por que não é uma porta que tem chave e tranca? Porque na hora do desespero, quem é que vai conseguir acertar a chave no buraco para sair? Isso tem que ser fácil, tem que ser muito fácil a saída, muito fácil. Então a porta ampla me sugere o quê? Me sugere um caminho mais fácil, me sugere uma saída para um pânico, me sugere uma rota de fuga. A minha pergunta hoje, e hoje eu estou cheio de perguntas, minha pergunta hoje é: do que você está fugindo? Do que você está correndo? Do que você tem pânico? O que ainda não deu clique? O que está travado? Que você está tentando sempre buscar a rota mais fácil. E Jesus disse, são muitos os que vão por ela. E a rota mais fácil, aqui espiritualmente falando, te sugere morte, te sugere algo ruim, te sugere algo que não vai te trazer a solução para o seu problema. Quais são as decisões que você tem tomado que tem sido uma rota de fuga? Quais são as desculpas que você tem dado? Porque rota de fuga sugere isso, desculpa, solidão. Já viu pessoas que estão muito depressivas ou tristes e elas preferem estar solitárias
só, num quarto escuro, trancado, e não quer ver ninguém? Você já viu pessoas que estão com medo, pânico, e o medo faz ela ficar travada e ela não consegue, então, se libertar, mas ela vive travada ali num lockdown espiritual, ali, emocional, que ela não consegue destravar, e por isso, ela sempre pega o caminho mais fácil, o caminho da fuga, e nunca enfrenta o problema? Então, hoje, o que Deus está nos dizendo? Ele está nos dizendo, eu estou aqui para te ajudar, porque eu não quero ver você assim, desse jeito. E os meus filhos, aos amados, aos meus filhos, eu quero ajudar você no todo da sua vida. Por exemplo, o marido que resolveu se separar depois de 1 ano de casamento, simplesmente porque a esposa disse, no meio de uma briga, que ele não era o marido que ela sonhava. Só que isso foi dito no calor da briga e da emoção. E aquilo feriu aquele coração daquele marido. Por quê? Porque ele se dedicava, porque ele se considerava um marido que ele se dedicava à família, que ele amava a esposa, e ele esperava reconhecimento da parte dela. Só que ele ficou tão frustrado, tão decepcionado, que ele pediu separação. O que ele fez? Ele abriu a porta antipânico e saiu correndo. Ele fugiu. Quantos casamentos hoje os maridos e as esposas estão fugindo simplesmente porque não querem resolver os seus problemas, porque não buscam Deus para ajudá-los a crescer nos seus relacionamentos, porque não buscam suporte psicológico e emocional para tratar de alguma ferida emocional que precisa ser tratado? Quantos estão se divorciando por causa disso? Quantas famílias estão se separando? Quantas famílias estão sendo destruídas? Porque quando uma família, quando um casal se separa, se tiver filhos, envolve toda a família, envolve os filhos, mas envolve toda a família. E é isso que Satanás quer, ele quer destruir, porque ele veio, lembra? Para matar, roubar e destruir. É isso que ele quer fazer com você. E ele é profissional nisso. Então o que ele fez? Ele pegou a rota de fuga mais lógica para ele. Qual era a rota de fuga? Afinal de contas, essa mulher não me respeita, essa mulher não me valoriza, essa mulher disse que já que eu não sou o marido que ela sonha tanto, então tchau, eu vou procurar outro, vou para outro caminho. Então esse foi a rota de fuga. Mas quando ele faz isso, as consequências são muito drásticas, são terríveis, mas você precisa destravar, deixa Deus agir na sua vida. Olha o que o 1 João capítulo 4, versículo 19, ele diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe por que você diz eu amo Deus, paizinho, pai? Tudo porque Ele começou primeiro. Ele começou a boa obra e Ele vai finalizar essa boa obra. Existe esse processo todo para ser caminhado. Vai vivendo, vai trabalhando. Deus trabalha na minha vida.